Você já precisou renascer como uma fênix das cinzas após um período de dificuldades intensas? Pois bem, esse vídeo é sobre isso. Inclusive, a nossa canequinha habitual do vídeo, né? Quebrou, tô tendo que usar outra. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mas também sou ator e dramaturgo, por isso que aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Hoje eu quero falar com você sobre o mito da Fênix, que é um mito que está presente em diversas culturas, né? A gente tem o equivalente na mitologia judaica, na greco-romana, na egípcia, na persa, em várias culturas. Mas por que ela é tão importante, né? Porque a gente percebe que a fênix ela traz pra gente uma ideia de renovação. E é por isso que eu tenho uma fênix tatuada na minha perna, né? Que vai da coxa até o tornozelo, feita pelo meu amigo Gustavo Sabião, lá do Sabião Tatu. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu fui me inspirar na fênix num momento de dificuldade da minha vida. Eu adorei. Achei tão bonito o desenho que ele fez para mim que eu decidi tatuar ela na perna toda. Mas por que essa identificação? Se a gente pensa no mito da Fênix, né, ele tem algumas variações ali de acordo com a cultura. Alguns falam que as penas são douradas, outros que elas são vermelhas e pretas. Enfim, a gente tem ali algumas variações em relação ao mito, né? Mas o mitologema é o mesmo, que é uma ave que vive muitos anos, que ela é retratada muitas vezes do tamanho de uma águia, mas que ela consegue carregar até elefante. Ela é muito forte, essa águia, né? Ela consegue carregar muito peso, mas o mitologema é o mesmo, é uma ave, muitas vezes associada com uma ave de rapina, que ela vive muitos anos, e quando ela está chegando próxima do fim da vida, ela se recolhe, né? Ela prepara ali uma mistura de ervas aromáticas, né, e especiarias e acaba entrando em combustão, ela se incinera para poder renascer das cinzas. Então é um autossacrifício. Mas muitas vezes esse autossacrifício na nossa vida, né, ele não é proposto, não é uma mudança interna. Olha, eu tenho tal vício, eu vou mudar. Eu tenho tal questão de personalidade, eu vou mudar. Muitas vezes é a situação que nos coloca nesse incêndio, né? É um emprego com assédio moral, é um relacionamento que acabou e a gente precisa o quê? Renascer. É uma família difícil, é uma situação de bullying, né? Uma situação onde a gente precisa trabalhar a nossa autoaceitação, a gente trabalhar a nossa identidade, a gente se firmar quem a gente é. Né? O público LGBT, que é IAP+, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, quantas vezes a gente não precisa trabalhar essa nossa imagem, renascer, nos fortalecer, buscar informação, buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, buscar lapidar os nossos traços, deixar para trás o que não serve mais, né? Então, a Fênix ela vai falar para a gente sobre ciclos. E a gente muitas vezes não consegue encerrar ciclos, a gente fica preso em ciclos. Sabe, por exemplo, onde que tem um ciclo que a gente fica preso? A saudade. A saudade é linda, né? É uma palavrinha que só tem na língua portuguesa, mas muitas vezes a gente fica preso nessa saudade e do que a gente teve, ou do que a gente acha que teve, ou do que a gente acha que poderia ter tido. Importante isso, né? Às vezes a gente fica com saudade do que a gente acha que poderia ter tido. Né? E não segue adiante, a gente fica vivendo essa vida provisória e não chega e não alcança nunca. E a gente também fica preso muitas vezes na nostalgia, na lembrança lá de trás, né? Fica nostálgico, a gente precisa viver, a gente quer aquela busca de transformar o que a gente tem hoje, é uma não aceitação do que a gente tem hoje, e a gente busca transformar o que a gente tem hoje naquilo que era lá de trás. Só que não serve mais, como diz a Elis Regina, o passado é uma roupa velha colorida que não serve mais. Né? E quantas vezes a gente fica preso nisso e esquece de viver o novo, esquece de viver o hoje, né? E a gente não se renova, né? Porque a gente está sempre preso lá atrás, preso numa situação, muitas vezes nem é uma situação real, é uma ilusão, é um sentimento. Né? Por exemplo, o amor platônico é isso também. Quando a gente também está esperando um amor retornar e esse amor não retorna, já deu indícios de que não vai retornar, e a gente fica preso naquilo porque a gente cisma que é alma gêmea, a gente cisma que é a nossa história, não sei o que, e que tem que ser daquele jeito, a gente fica preso, a gente não se adapta. E a gente precisa o quê? Flexibilizar. A gente precisa viver o hoje. A gente precisa pensar no futuro, mas vivendo o hoje. E não tentar enfiar o passado no presente, sendo que passado, ó, já foi, né? Não tem o meme da Sueli, da Fátima lá do Tapas e Beijos?
Foi. Tem. Quem conhece meme sabe do que eu tô falando. Não vou colocar aqui o meme porque a gente pode ter problemas aí com direitos autorais com a dona Rede Globo. Mas acontece, o tempo, ó, tá passando isso ali, não é? O tempo foi. E a gente tá preso aonde, né? Ao que a gente se prende? Em contrapartida, né? Quantos ciclos a gente tem que encerrar e começar? Por exemplo, eu costumo dizer que a árvore, para ser árvore, a semente deixou de existir. Ela não existe mais, essa semente. Ela brotou, ela virou árvore, tá alta, bonita, frondosa. E assim é com a nossa vida. E quantas vezes a gente fica emperrado, por exemplo, para ingressar na vida profissional e a gente não vai? Porque a gente quer estagiar, ou a gente quer sempre fazer mais um curso, porque a gente não se acha pronto, não se acha apto. E a gente precisa lá e aprender. A gente precisa renascer. Não necessariamente é depois de uma autoincineração, mas de certa forma metaforicamente é. Talvez não tão dolorida quanto. A gente sabe que tem processos que são muito mais doloridos, que exigem muito mais da gente, energeticamente, psiquicamente, emocionalmente, exigem, eita, que trava-língua, né? Exigem muito mais da gente do que a gente pensa, né? Que a gente pode conseguir, mas a gente vai lá e busca e tenta e muitas vezes consegue, sim. A gente se surpreende com essa força interna, a gente se surpreende com essa fênix sendo aplicada ali na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente esquece da nossa força interior. Claro, a gente sabe das questões sociais todas, não sou ingênuo ao ponto de achar que basta pensar e que vai resolver. A gente sabe que não funciona assim, isso é o pensamento da meritocracia. Mas quantas vezes a gente descobre essa força que está lá na sombra? Porque se a falta de força é o que está manifestando hoje, se eu estou desanimado, sem força, sem motivo, né? O oposto existe dentro da minha psique também. Então eu preciso conhecer como isso funciona, eu preciso resgatá-la dentro de mim e trazer para a luz isso que está na sombra. Às vezes a gente confunde, né, que as sombras são só aspectos que a gente diz que são negativos da nossa personalidade. Não. A sombra é tudo aquilo que está em oposto à consciência, a luz da consciência, em oposição, né? Então, se o que está manifestando hoje é essa falta de força, a força forte, né, bem forte, bem fortona, está lá no nosso inconsciente. A gente precisa trazer para a nossa consciência, porque temos todos os arquétipos. O Jung coloca para a gente que no nosso inconsciente coletivo, né, que é algo comum a todos os seres humanos, que temos todos os arquétipos. O que são arquétipos? Formas e formas universais de comportamento. Temos todos os comportamentos aqui dentro, né? E a gente precisa o quê? Ativar. E a gente vai buscar conhecer como que a gente funciona, né? Qual que é o nosso funcionamento, como que é o nosso modus operandi com aquele arquétipo, ou com aquela faceta daquele arquétipo, né? Então, para isso, o autoconhecimento é importante. Muitas vezes basta a gente se inspirar em uma outra situação que a gente utilizou, por exemplo, essa força, uma situação do passado. A gente pode tentar acessar e buscar um modelo semelhante. Vai dar certo? Talvez, não tem garantia, mas é uma forma de tentar, de pensar. Muitas vezes a gente vai buscar referência em outras pessoas, como que essas pessoas agem, para a gente buscar ativar dentro da gente. Funciona? Muitas vezes. Tem que ser igualzinho? Não, porque se a gente não obtiver o mesmo resultado da outra pessoa, a gente vai se frustrar. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa realidade, a gente precisa conhecer como que a gente funciona, né? Então, é um exercício de personalização. A gente sempre vai olhar para quê? Para o nosso mito do significado, para a nossa própria história, para a nossa própria essência. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like, aproveita para se inscrever, porque a gente sempre traz vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E já que falamos de sombra, vamos falar de processo de individuação, que é o quê? A integração de opostos, né? A nossa integração psíquica. A gente vai conhecer como a gente funciona, porque a gente tende a negar as nossas características negativas, dizendo que a gente é serzinho de luz, alecrins dourados, né? Não somos, a gente sabe disso, mas a gente precisa conhecer como que a gente funciona até nas nossas más qualidades, né? E a gente vai conhecer como que a gente funciona, vai diluir isso, vai reconhecer isso, diluir, vai continuar empregando? Espera-se que não, mas a gente vai buscar o que? Essa transformação. A gente vai encerrando ciclos nossos, momentos que a gente tinha, versões nossas, e a gente vai se melhorando, né? É sempre uma jornada, muitas vezes, não só de autoconhecimento, mas também espiritual, né? A gente vai buscando o quê? A autenticidade,
né? Porque conforme a gente vai conhecendo os nossos opostos, as nossas sombras, né? Os nossos opostos internos, né? Os opostos internos que eu digo é o oposto daquilo que está na luz, o oposto daquilo que a gente está manifestando. Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa muito invejosa, é isso que está na luz, tá? Então, vou dar o exemplo ao contrário, porque a gente está habituado sempre a pensar na qualidade positiva como sendo a luz, mas não se trata em bem ou mal, positivo e negativo nesse sentido. A sombra, tá? Então, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito invejosa no meu dia a dia, qual que é o oposto da inveja? Vamos colocar uma pessoa muito dadivosa, muito generosa? Então, de repente, eu não sou isso no dia a dia. Então, eu posso começar a conhecer como é que funciona o meu comportamento generoso, o meu comportamento de se orgulhar da outra pessoa, de admirar a outra pessoa, né, sem sentir inveja, sabendo que a conquista da outra pessoa é dela, eu posso conquistar algo também se eu quiser, né? Então, isso faz parte da integração de opostos. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente tende o quê? A negar esses comportamentos negativos. A gente acaba o quê? Atuando pela sombra, porque a gente deixa esses comportamentos que estão se manifestando, a gente deixa eles sombrios, ou seja, a gente não toma consciência, a gente reprime eles, a gente esconde a sujeira debaixo do tapete e a gente vive o quê? Uma persona, né? Essa persona de que não sou invejoso, sou generoso, por exemplo, que não existe. Isso não é conhecer, não é trazer para a luz, né? Por exemplo, a generosidade. Isso muitas vezes é o que? Viver uma persona. Mas quando no fundo quem está agindo ali é o complexo, né? Atuando através do arquétipo da inveja, né? Então eu acabo manipulando e não reconheço isso como sendo parte de mim. O que é complicado, porque acontece o quê? A projeção. Eu acabo projetando nos outros, coisa que eu sou. E a gente precisa o quê? Recolher as nossas projeções. Porque se relacionar é projeção, né? Uma diferença, por exemplo, da psicanálise para a psicologia analítica, né? Psicanálise, vamos pensar no Freud, psicologia analítica, vamos pensar no Jung. Na psicanálise, a projeção é um mecanismo de defesa do ego, onde eu localizo, onde eu aponto no outro aquilo que eu mesmo sou. Para Jung é um pouco diferente. A projeção pode ser isso também, mas ela também pode ser a externalização de tudo que está aqui dentro de mim. Todo o conteúdo interno que eu coloco para fora no mundo é a projeção. Então, por isso que se relacionar também é projeção, não necessariamente negativa, não necessariamente uma defesa. Então, quando eu jogo para fora uma expectativa, um desejo, né, algo que não está bem trabalhado em mim, quando eu ajo pela sombra, tomado pela sombra, por conteúdos negativos, complexos negativos que estão sendo autônomos ali, direcionando o meu comportamento, isso é complicado, porque eu estou inconsciente. E o processo de individuação é o quê? A tomada de consciência, é a autoconscientização, é a integração de opostos, é a gente se conhecer. Faz sentido tudo isso que eu estou falando? Eu sei que muitas vezes a gente acaba enfrentando situações difíceis e a gente quase sucumbe. Muitas vezes vem o pensamento que de morte, assim como a fênix vai morrer, né? Ela se incinera quase para morrer, mas ela não morre, ela renasce. Vamos pensar então no pensamento suicida como um recado da nossa psique de que é preciso não literalizar esse suicídio, né? Ou seja, não dar fim à própria vida de fato, à vida do corpo, mas vamos dar fim a algo metafórico, algo simbólico, vamos fazer um renascimento, tal qual a fênix. Então, de repente, né, esse pensamento suicida ele pode ter uma vazão muito melhor se a gente pensar nesse renascimento, nessa transformação, nesse abandono do que não funciona mais para trás, né? Na gente mirar um objetivo e a gente conquistar, a gente lapidar uma característica que a gente precisa para chegar onde a gente quer chegar, né? Então é sempre essa renovação. Cuidado com questões também de impulsividade, né? Antigamente nas revistas o pessoal falava muito em jogar as coisas para cima e conquistar uma outra vida. Não necessariamente a gente vai precisar fazer isso, mas uma mudança é necessária porque está tendo sofrimento. E se tem o sofrimento a gente precisa o quê? Se trabalhar, conhecer, né? Em termos alquímicos, né? O processo, né, de transformação ele acontece no crisol, nesse vaso de crisol, né, de crises. E as nossas crises elas são transformadoras, sendo essas crises quando a gente é mais jovem ou quando a gente é mais velho. E quando a gente é mais velho tem uma crise muito específica que é a metanoia, né? Que é a transição para a meia-idade,
né? A crise da meia-idade, essa metanoia exige o quê? Uma mudança de pensamento, né? Uma mudança de paradigma, muitas vezes uma reconexão consigo mesmo e até mesmo de forma espiritual, não religiosa, talvez, mas espiritual, que é esse algo maior, que é qual o meu papel no mundo, qual o meu legado, qual que é o meu sentido existencial. Esse é o sentido das crises, né? Da metanoia fica muito evidente isso, mas desde lá de trás, às vezes aquilo que não está servindo mais, pode ver, seja no relacionamento, seja na profissão, seja qualquer contexto, lá de novo, lá quando a gente é mais novo, muitas vezes é o quê? Essa busca por esse sentido, desse significado existencial. O que potencializa lá na crise da meia-idade, porque a gente vive uma vida inteira não, né? A gente vive metade da vida inconsciente, dando conta de boleto e tudo mais, né? E quando chega lá na frente, e aí? Quem que eu sou? Para que eu sirvo? Qual que é o sentido da vida? E muitas pessoas esmorecem, muitas pessoas sucumbem, se abandonam, né? Quando na verdade é um convite que a psique está fazendo através dessa angústia, desse algo que não está bom, dessa insatisfação. A psique está fazendo um convite assim: acorda, o tempo está passando, Sueli, vamos olhar para si mesmo, certo? Temos um vídeo aqui no canal sobre metanoia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito, de mandar esse vídeo para quem precisa assistir, tá? E deixa um like se você curtiu e eu quero te ouvir. Deixa um comentário aqui pra gente também, pra gente bater um papo. Me segue nas redes sociais pra gente conversar mais de pertinho, tá? Então, vamos olhar para esse aspecto, né, para essa necessidade, porque a vida nos coloca em situações que são necessárias esses renascimentos. E não tem outra saída, né? A gente precisa ir lá e renascer, não é verdade? Então fica aí o meu convite. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!